Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar. Coloque aí nos grupos, nas suas redes sociais, né? Se cada pessoa, né, compartilhar e pedir para que cada pessoa se inscrevesse, a gente poderia alcançar o maior número possível de pessoas, tá? E nós precisamos de evangelização, gente. Nosso povo católico é muito fraco, né? Por isso que eu tenho essa preocupação no canal de levar a doutrina católica, porque nós não temos conhecimento da doutrina, porque qualquer um que vem aqui fala alguma coisinha, a gente acredita e larga a igreja e vai para outro lugar. Foi pensando nisso que, além dos cursos que nós estamos oferecendo, eu tenho aí um curso do Catecismo da Igreja que nós estamos fazendo, um curso bíblico para a gente fazer. Estou falando da vida dos santos, nós vamos continuar com tudo isso. Mas eu também quero fazer alguns vídeos agora, né, daqui para frente, porque eu quero ensinar ao povo católico a diferença, tá, da igreja, da doutrina católica para outras doutrinas, das outras religiões. Mas antes eu quero explicar uma coisa aqui. Daqui para frente eu vou fazer vídeos mostrando a diferença na doutrina entre a doutrina católica, por exemplo, hoje eu vou falar qual a diferença entre a doutrina católica e a doutrina espírita, por exemplo. Então hoje nós vamos estudar sobre isso. Nas outras aulas eu vou pegar a mesma coisa. Nas outras religiões, qual é a parte de doutrina que é diferente da Igreja Católica dessas outras doutrinas? Por quê? Porque nós somos muito influenciados por outras doutrinas, né? E o católico tem pouca formação. Outra coisa, às vezes tem pessoas que acham que você pode ser católico e pode ser espírita. Você pode ser católico, pode ser protestante. Posso ser católico, posso ser budista. Não. Você tem que fazer uma escolha. Por quê? Porque as doutrinas são diferentes. Tá? É o que eu vou tentar mostrar aqui. Agora, primeira coisa que eu quero dizer aqui, tá? Não é para arrumar briga, o objetivo aqui não é para arrumar confusão, briga com ninguém. Quem me conhece sabe que eu não gosto de briga, não gosto de confusão, não discuto religião. Eu estou fazendo vídeos aqui para os católicos. Se tem outras pessoas de religião que me acompanham, amém, aleluia, fico satisfeito, tá? Mas não precisa ficar bravo comigo, porque eu sou católico, estou falando da doutrina católica para os católicos. Tá? Então, se você
não aceita, se você é de outra religião, e você não aceita o que eu estou falando, tudo bem, não vamos brigar por isso. Você tem todo. Gente, Deus nos dá toda liberdade de culto. Graças a Deus aqui no Brasil nós temos liberdade, livre-arbítrio, liberdade religiosa. Tá? Graças a Deus. Então não é para você ficar com raiva de mim, brigar comigo, não. Pelo contrário, aqui é para a gente ver os pontos de divergência. Tá? Agora eu quero deixar outra coisa aqui bem clara. O meu negócio não é com pessoas. Eu jamais vou falar mal de pessoas aqui, não. Eu vou colocar os pontos de divergência de doutrina. Onde que a doutrina católica fala disso, a doutrina da outra religião fala disso. Mas eu não vou falar de pessoas, eu não vou atacar pessoas. Não, jamais. Como eu estou falando, se tem pessoas que é de outra religião, por exemplo, hoje eu vou falar do espiritismo. Conheço pessoas que são espíritas. Tem uma pessoa da minha família que é espírita. Tudo bem, não vamos ficar de mal por causa disso. Eu vou colocar aqui a diferença doutrinária entre o Espiritismo e a Igreja Católica, como eu vou fazer com as outras religiões. Então não é para ninguém ficar chateado, nem com raiva, não é esse o objetivo. Outra coisa, pessoas boas, pessoas ruins, tem em todas as religiões, até na Igreja Católica. Tá? A igreja reconhece isso. Jesus escolheu 12 apóstolos, não escolheu? Não teve um Judas que traiu Jesus? E Jesus disse isso, na igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. A separação, eles vão crescer junto. A separação vai ser só no juízo final. Tá? Então na Igreja Católica também tem pessoas boas, tem padres bons, bispos bons, leigos bons, mas também tem leigos que não são bons. Tem padres que não são bons e tem diáconos que não são bons. Então, nas outras religiões é a mesma coisa. Tem gente muito boa nas outras religiões, claro que tem, a igreja reconhece isso. Entendeu? Tem gente muito boa no espiritismo, tem gente muito boa no protestantismo, tem gente muito boa no judaísmo, no budismo. Eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de doutrina. Doutrina. Isso é que eu vou conversar aqui. Então, quando eu digo diferença entre católicos e espíritas, eu não estou falando de pessoas. Não. Não estou julgando pessoas, atos, nada disso. Nós vamos conversar sobre doutrina. Aonde que a doutrina católica e a doutrina espírita se chocam. Então você não pode ser católico e você não pode ser espírita ao mesmo tempo. Ou você é católico ou você é espírita. Você tem que escolher. Porque, né, quem torce para um time de futebol? Eu sou Vasco. Né? Eu não posso ser Flamengo. Não sou Fluminense nem Botafogo. Eu sou Vasco. Entendeu? Mesma coisa na religião. Eu não posso ser católico e ser espírita. Eu não posso ser católico e ser protestante. Eu tenho que escolher o meu caminho. Foi o que eu fiz. Eu estudei todas as religiões, graças a Deus. Eu tenho orgulho disso. Eu não estudei só a religião católica. Eu não. Eu estudei todas as fés, todas as religiões. Fiz uma escolha. Eu escolhi a Igreja Católica. Eu escolhi. Ninguém me obrigou a nada. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Eu fiz uma escolha de ser católico. Tá? Então é o que eu quero colocar aqui para você. Colocar as diferenças de doutrina e aí você fazer a sua escolha. Eu peço para que você escolha ficar na Igreja Católica, se você é católico de verdade. Porque nós temos que ser católicos convictos da nossa fé. Tá? Eu não posso balançar, porque eu vejo gente aí balançando. Eu sou católico, mas... Não tem mais. Ou eu sou católico ou eu não sou. Então é para isso que eu vou... Esses vídeos é para isso. Então eu quero fazer essa pequena introdução aqui, para que ninguém fique chateado comigo e entenda o meu ponto de vista. Eu vou debater aqui doutrinas e não pessoas. Ok? Então vamos lá. Então vamos começar hoje pela diferença entre a doutrina católica e a doutrina espírita. Por que eu não posso ser católico e não posso ser espírita ao mesmo tempo? Porque há divergências doutrinárias. Entendeu? Então não tem cabimento eu ser católico e ser espírita. Porque são doutrinas diferentes, que não batem. Não adianta que não bate. Não adianta você falar que algumas coisas podem até bater, mas tem coisas que não vai bater. Entendeu? Então eu não posso, né, ser as duas coisas ao mesmo tempo. E eu conheço gente que é assim. Eu
né? Eu não gosto de falar da minha vida pessoal aqui, mas eu vou confessar uma coisa para você. Antes de eu fazer os meus estudos, né, quando eu ainda estava buscando a verdade, eu fui um desses que frequentei a igreja e frequentei o centro espírita, entendeu? Por quê? Porque eu chegava no centro espírita, via aquelas imagens lá, achava que era a mesma coisa da igreja católica, mas não é. O fato de no espiritismo ter imagens de santo, né, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, não quer dizer que são iguais, que as doutrinas são iguais. Claro que não. Então é onde que eu achava que era tudo igual. Agora eu estudei, eu vi que não é. Lá tem as imagens dos santos e tudo, mas o jeito, a forma que eles cultuam, né, até mesmo os santos, Jesus, a Virgem Maria, é diferente da nossa. É aí que eu quero chegar hoje. Tá? Então vamos ver, tá, esses pontos de doutrina aonde as fés divergem. Tá? Vamos lá. Vamos começar pelo principal. Tá? Deus. Tá? Para nós, católicos, tá? Qual é o conceito de Deus? A Santíssima Trindade. Um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a nossa visão de Deus. Nós cremos num único Deus, mas ele é uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Veja, o Espiritismo já não acredita em nada disso. Tá? Por exemplo, Jesus. Quem é Jesus para nós católicos? Tá? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? É o nosso Senhor e Salvador, único. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um caminho. O caminho. Tá? Se ele é o caminho, quer dizer o único. Então, para nós católicos, Jesus é o único Salvador, o único Senhor. Entendeu? Para o Espiritismo, Jesus não é o único Salvador, não é o único Senhor. Eles falam de Jesus? Claro que falam. Eu não estou falando que eles falam mal de Jesus, não. Não estou dizendo isso. O Espiritismo não fala mal de Jesus. Mas a doutrina deles sobre Jesus é diferente da minha. Para eles, Jesus é um espírito evoluído. Tá? É um ser de luz. Mas não é o meu Senhor e o meu Salvador, que morreu na cruz para me salvar. Entendeu? A salvação para nós católicos é através da morte, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Que na cruz derramou o seu sangue e eu tenho a remissão dos pecados. Jesus conseguiu para mim a salvação, que agora eu tenho que fazer minha parte, claro. Mas quem conseguiu essa salvação para mim foi Jesus. O Espiritismo não crê em nada disso. Não. Jesus é um homem maravilhoso para o Espiritismo. Jesus é um homem maravilhoso. Falam de Jesus, pregam sobre Jesus, usam a Bíblia, né? Beleza, não estou dizendo isso. Mas Jesus para eles é simplesmente um espírito evoluído. Para nós é muito mais do que isso. É Deus feito homem, que se encarnou como homem, no seio da Virgem Maria. Entendeu? Então Jesus para nós é homem e é Deus. Não é um espírito evoluído. Eu já vi gente falando que Jesus é uma energia. Aliás, eles creem muito nisso. Deus para eles é uma... Qual é o conceito de Deus para o Espiritismo? Deus para eles é uma energia. Para nós, não. Deus para nós, gente, energia foi para nós Deus quem criou. Para nós, Deus é o Criador. Nós somos criatura. Então, para nós, Deus criou tudo. Todas as criaturas, até mesmo a energia. Tudo fora do nada foi Deus quem fez, para nós católicos. Então, energia para nós não é Deus. Entendeu? Não. Deus não é uma energia. Deus é um ser pessoal, que sente. Entendeu? É uma pessoa divina, que se encarnou como homem em Jesus Cristo. E é uma trindade. Né? São 3 pessoas, mas um único Deus. É uma essência só. Mas não é uma energia, como não é um espírito evoluído. Não. Entenderam? Então, olha só. Gente, o principal na teologia é Deus. Então, o primeiro ponto da teologia que a gente tem que estudar é Deus. Quem é Deus? Tá? Primeiro ponto. Então, olha aí. Só aí já tem diferença. Então, se você é espírita,
Então você vai acreditar que Deus é uma energia, que Jesus é um espírito evoluído. Se você é católico, você vai acreditar que Deus é o criador de todas as coisas, que Jesus é o único redentor e salvador. Para o espiritismo, a salvação não é através de Jesus Cristo. Aí já vem outro ponto, que pega. É o principal, para mim é o principal. Aí que o bicho pega. A salvação para nós católicos é através de Jesus Cristo. Para eles, a salvação, para eles não precisa de Jesus para salvar. Por quê? Eu me salvo através da tal da reencarnação, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas é eu quem me salvo. No espiritismo, eu me salvo. Então não precisa de Jesus. Aí a Bíblia diz bem claro. Entendeu? Jesus é o único salvador. Eu sozinho não posso me salvar. Aí já é uma divergência. Para o espiritismo, eu me salvo. Eu me reencarno a outras vidas. Para nós só existe uma vida. Eu vou morrer uma única vez. Eu vou colocar os textos bíblicos aqui. A palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação. Para eles usam a Bíblia? Claro que usam. Não estou falando isso. Não estou falando que eles não usam a Bíblia, falam mal da Bíblia. Não estou falando nada disso. Eles usam a Bíblia. Eu vejo vários espíritas usando a Bíblia. Vários. Fazendo coisa que a igreja diz que não pode fazer, que é interpretar a Bíblia. Mas tá bom, tudo bem. Interpreta lá do jeito deles. Entendeu? Mas para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação. Para eles não é. Por quê? Porque eu me salvo pela reencarnação. Então eu não preciso de Jesus, não preciso da palavra de Deus como minha regra de fé. Entendeu? Não preciso de nada disso. Porque eu me basto, não é? E a reencarnação, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Várias vidas. Então eu posso viver aqui de qualquer jeito, porque eu vou voltar para pagar. Esse é o maior perigo dessa doutrina. Para mim, esse é o maior perigo dessa doutrina, é esse. Não é o fato de eu voltar, né? de eu me reencarnar, não é isso. Porque eu vivo, se eu vou voltar para consertar, então eu vivo aqui de qualquer jeito, não preciso, né, viver uma vida santa, porque aí depois eu vou voltar e vou consertar. Mas a Bíblia diz bem claro que eu não vou voltar. E se eu me perder aqui, eu vou me perder, eu vou para o inferno. Esse é o perigo da reencarnação. Você achar que você vai voltar para consertar, mas você não vai voltar. Outra coisa, você vai reencarnar, você pode reencarnar, não é só em pessoas, você pode reencarnar até em bicho. Bicho não tem alma. Com todo respeito a quem gosta de animal. Bicho não tem alma imortal. Claro que tem a alma dele, né, de ser humano que Deus criou, de ser vivo. Mas estou falando alma imortal. Quando o animal morre, ele morre de vez, acaba. Nós não. A nossa alma continua viva. Então como é que eu vou reencarnar num animal que não tem nem alma? Alma imortal. Eu tenho alma imortal, claro. Entendeu? Agora, eu não vou reencarnar num animal, porque o animal não tem alma, ele acaba. Quando ele morre, ele acaba todo. Então, é outra doutrina perigosa. Tá vendo? Olha só quanta divergência. Isso aí, gente. Isso aqui é só Tem mais. Eu vou colocando aqui. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Gente, se não der para me falar tudo num vídeo, eu faço até mais de um vídeo. Porque eu quero falar detalhadamente. Se não der para me falar num vídeo só, eu faço até um segundo vídeo. Tá? Porque essas coisas, gente, é importante o católico saber. Por isso que eu estou falando, tem gente que não sabe dessas coisas. E eu quero que o meu vídeo alcance a maioria, muitas pessoas que às vezes nunca ouviram falar disso. Então, abra a tua Bíblia, tá? Coloca aí, tira aí do armário, tire lá, tá pegando poeira lá na sua casa, que você não lê. Infelizmente, a maioria dos católicos não lê. Então, tira lá, tá pegando poeira. Então, tira de lá. Tá? Eu quero que você me acompanhe em tudo que eu for falar aqui. Nós vamos estar com a palavra de Deus, tá? E com aquilo que a igreja nos ensina. Porque eu estou falando para católicos. Eu estou falando a doutrina católica e a doutrina, né, onde que diverge da doutrina espírita. Então você não pode ser espírita. Ou você é católico ou você é espírita. Tá? Então, abra a tua Bíblia, por favor. Tá? Abra aí a tua Bíblia. Vamos começar com o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre, né, outra coisa, o Espiritismo, ele tem várias vertentes. Tá? Por exemplo, tem
o candomblé, tem a Umbanda, tem o do Allan Kardec, que eu esqueci agora, do Chico Xavier, né? Eu esqueci agora, kardecismo. Então o espiritismo ele tem várias vertentes, tá? Então, cada uma dessas vertentes, eles têm uma doutrina, né? Uma coisa lá que eles fazem que não está de acordo com a nossa fé. Ok? Então isso tudo nós vamos ver agora. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre isso? Vamos lá. Abra comigo aí. Se não der pra gente falar tudo hoje, gente, a gente faz um segundo vídeo. Não tem problema. Eu preciso falar. Tá? Como eu vou falar aqui, hoje eu estou falando sobre católicos e espíritas. Na próxima aula, vamos falar de um outro, né? De uma outra religião. Onde que diverge de nós. Tá? Quero fazer do budismo, quero fazer de tudo. Do judaísmo, dos muçulmanos e também dos ortodoxos e também dos protestantismos. Tudo isso nós vamos falar. Tá? Vamos lá. Então vamos começar com o Antigo Testamento. O primeiro texto que eu quero que você anote é o de Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 13. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 13. Tá? Eu vou ler o texto e a gente vai conversando. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Tá? Não se ache no meio de ti, no meio do povo de Deus, que está falando para Israel. Tá? Estamos no Antigo Testamento. Quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, ou seja, magia negra. Tá? Então, antigamente, os povos pagãos, eles faziam sacrifícios humanos. Hoje já não se faz mais sacrifícios humanos, mas se faz magia. A gente sabe que tem vertentes da religião espírita que faz magia, faz trabalhos. Né? A gente sabe que existe isso. Entendeu? Eu conheço várias pessoas que já fizeram, não sei se fazem hoje, mas que já fizeram trabalhos. Eu não sei se é para o bem, se é para o mal, mas fazem. Os tal dos despachos, né? E uns falam que é macumba, não importa. Mas fazem trabalhos. Uns falam que é magia branca quando é para o bem, e para o mal magia negra, mas faz. Então Deus aqui está falando, né? Para não fazer. Né? Seja branco ou preto, não interessa. Quem se dê a adivinhação, qualquer tipo de adivinhação. Aí engloba horóscopo, engloba leitura de mãos, né, tarô, qualquer tipo de adivinhação, adivinhar o futuro. Tá? Porque para nós o futuro pertence a Deus. Tá? Para nós não existe destino. Para nós católicos não existe destino. Nosso futuro, nosso destino é Deus, é Ele. Tá? Por isso que Deus fala, vivei o hoje. Porque o passado não volta mais, o presente você não sabe nem se vem. Então você tem que viver o hoje, o agora. Por isso que Jesus fala, não se preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Isso aí, o futuro a Deus pertence. Então o meu futuro, o meu destino está nas mãos do Senhor, se eu confio nele. Então não preciso de adivinhação, não preciso adivinhar nada. Então já começa por aí. A gente sabe que as vertentes do Espiritismo fazem adivinhação, todo tipo de adivinhação. Astrologia, outra coisa que a igreja não aceita. Os astros vão saber. Gente, se astros soubesse alguma coisa, os gêmeos tinham a mesma vida. Pensa comigo. Os gêmeos nasceram no mesmo dia, na mesma hora, da mesma mãe. E quem é gêmeo é isso? Você que é gêmeo, deu testemunho aí no meu canal. Escreve aí se você é gêmeo. Você tem a mesma vida do seu irmão que é gêmeo? Duvido. São totalmente diferentes, mas nasceram no mesmo dia, na mesma hora. Então os astros, eu tinha que colocar a mesma vida para os dois. Mas não. Gente, nós somos únicos. Os astros, gente, são criaturas, não são deuses. Eles não sabem de nada. O sol é uma criatura, a lua, as estrelas, eles não sabem de nada.
Foi Deus quem criou, está lá no livro do Gênesis. Deus criou o sol, a lua, as estrelas e colocou lá no firmamento. Eles não são deuses, então eles não sabem de nada da minha vida. Eles também são criaturas como eu sou. Como é que eles vão saber o que vai ser a minha vida? Aonde que o astro vai saber alguma coisa? Quem sabe da minha vida é só Deus. Foi Deus quem criou. Diz o Salmo 99, de Deus eu vim, para Deus eu vou voltar. Então só Ele sabe. Só Deus é onipresente, só Ele é onisciente, só Ele é onipotente. Se eu falo que o astro sabe alguma coisa, o astro é Deus. Então o astro é onipresente, onisciente, onipotente. Então a astrologia também é errado. Agoros, ao feiticismo, fazer feitiçaria, nós sabemos que partes, vertentes do espiritismo fazem vários feitiços, igual eu falei, trabalhos, aí engloba tudo, simpatia, faz tudo, entendeu? Tudo que Deus fala para não fazer. Magia, que eu já falei, seja ela branca ou magia negra, mas Deus fala para não fazer. Por isso que eu estou mandando você anotar o texto para você ler, que não sou eu que estou dizendo. Deus manda não fazer. Se você faz, você está desrespeitando a Deus. Se você desrespeita a Deus, Deus já não está mais presente ali. E se Deus não está presente, quem é que está presente? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Gente, você não pode, vou falar sobre isso daqui a pouco, você não pode servir a Deus e ao diabo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Então se você faz alguma coisa que Deus fala para você não fazer, você está desrespeitando a Deus. Se você desrespeita a Deus, Deus vai embora. Se Deus vai embora, quem é que entra? O diabo. E a Bíblia diz bem claro, ele está ao nosso redor buscando a quem devorar. Se você não tem a proteção de Deus, ele faz o que quiser com você, para te enganar. E ele sabe enganar, a gente sabe muito bem que o diabo é traiçoeiro. Ele não vai chegar com você com chifre e rabo, não. Ele quer te pegar, ele quer te enganar. Então é onde que ele pega e engana muita gente. Então vamos falar sobre isso também. A magia e ao espiritismo, tá bem claro aí, ó. Então Deus está falando para a gente não recorrer ao espiritismo, porque o espiritismo faz tudo isso que a gente está falando que não pode fazer. Entendeu? Então é Deus falando, não sou eu que estou falando. Então ninguém pode brigar comigo. É Deus falando para a gente não procurar esse tipo de coisa. Outra coisa que o espiritismo faz, tá? Evocação dos mortos. Olha aí, tá vendo? Chamar o morto aqui para falar comigo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vou terminar o texto aqui. Tá? Porque o Senhor... Aqui que é grave. Olha o que Deus está falando. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que dão a essa prática. Isso é que é grave. Deus está falando. Aqueles que fazem esse tipo de coisa, Deus abomina. Deus, vamos dizer assim, Deus se afasta. Porque Deus fala para não fazer, a pessoa faz. É o que eu já expliquei. Esse é o perigo. Você fazer uma coisa que Deus está falando para você não fazer. Entendeu? Outro texto. Levítico. Ainda estou no Antigo Testamento. Estou no Antigo Testamento aí, não estou nem no Novo. Então Deus já está falando isso lá no Antigo Testamento. Tá? Outro texto. Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico capítulo 19, versículo 31. Olha o que diz o texto. Não vos dirigis aos espíritas, nem aos adivinhos. Então a gente não pode buscar nada disso que eu já falei. Adivinhação, evocar os mortos, nada disso. Deus está falando para não fazer. Não os consulteis. Olha, Deus está falando para a gente não consultar essas pessoas. Então se a gente fizer isso, eu estou desrespeitando. Se eu sou cristão, se eu sou católico, eu estou desrespeitando a Deus. Para que não sejais contaminados por eles. Qual que é o perigo? É de você largar a igreja e ir para lá. E é o que mais acontece. Isso não é só no espiritismo, não. É nas outras religiões. No protestantismo. Ah, vai lá fazer uma visitinha na minha igreja. A pessoa vai e não volta mais. Eu tenho isso na minha família. Pessoas que eram católicas e bandearam para o lado do protestantismo. Então não é só o espiritismo, é qualquer religião. Se você é católico, se você tem a sua religião, você não tem que fazer nada na outra religião. Entendeu? Não estou falando se uma pessoa minha casa, né? Tudo bem. Aí você não está indo para o culto. Aí você está indo para... uma pessoa está casando lá. É diferente. Estou falando em prestar culto nessas outras religiões.
seja ela qual for. Você não precisa. O católico não precisa de mais nada, de doutrina. Estou falando de pessoas. Você pode lidar com todo mundo. Ah, eu posso receber na minha casa uma pessoa que é espírita? Claro que pode. Você está recebendo a pessoa. Você não vai prestar culto lá, o que ela faz lá no centro dela é problema dela. Você simplesmente vai falar com ela, eu só não quero que você traga nada da sua religião para cá, porque eu tenho a minha, estou feliz aqui, eu respeito a sua, você respeita a minha. Mas para ser amigo, né, conversar de outras coisas, frequentar a sua casa e você pode frequentar a casa dele tranquilamente, você não tem que ter medo de nada. Ah, eu não vou frequentar a casa daquele porque ele é espírita. Lá eu tinha um amigo que era assim, eu não vou na casa do meu vizinho não, porque ele é espírita, tem lá uma imagem lá do espiritismo lá. Meu amigo, aquele que está dentro de você é muito maior do que aquele que está no outro. A Bíblia diz isso. Nós temos Deus dentro de nós. Se você tem Deus dentro de você, nenhum mal vai chegar em você. Não importa, você pode ir na casa de quem for de outra religião. Não vai fazer nada para você. Deus te protege, ué. Que negócio é esse? Você não tem a proteção divina, não? Entendeu? Não, você vai ali por amizade à pessoa. Você é amigo daquela pessoa, é seu parente, o seu amigo. Eu não vou lá para prestar culto lá ao que ele está. Não, cada um vai prestar culto àquilo que acredita. Se ele começar lá a fazer as rezas dele, aí sim, aí eu vou embora. Entendeu? Mas para ir lá, sentar, bater um papo, tomar um café, tem gente que tem medo até de tomar café nessas casas. Você tem medo? Faça uma oração. Pronto. Aliás, você deve fazer oração até dentro da sua casa, na sua própria comida. Eu, quando eu termino de almoçar e de tomar café, eu faço o sinal da cruz. Então, se eu for na casa de qualquer pessoa também, quando eu termino, eu faço o sinal da cruz. Mas não é porque está contaminado nem nada, é porque eu já faço. E você, católico, também tem que fazer. Seja na sua ou na dele. Quando você terminar de fazer lá o seu lanche na casa da pessoa, na sua, faça o sinal da cruz agradecendo aquela comida. Né? E se tiver algum mal na comida do outro, vai te proteger. Não tem que ter medo de nada, gente. O cristão não tem que ter medo de nada. Quem é que pode ir com Jesus? Ninguém. Ninguém pode ir com Jesus, nem o mal. Então, amizade você pode ter com qualquer pessoa. Agora, cada um na sua, cada macaco no seu galho. Entenderam? Então, o católico que vai nesses lugares, ele acaba indo para lá, ficando lá. Porque ele já não tem o conhecimento da sua fé. Vai para esses lugares, aí pronto, já era. Tá? Outra coisa, outro texto, Levítico capítulo 20, versículo 6. Levítico capítulo 20, versículo 6. Diz assim: se alguém se dirigir aos espíritas, tá? Ou aos adivinhos para se consultar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem. Levítico capítulo 20, versículo 6. Olha que texto difícil. Olha que texto pesado. Vou repetir. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para se comunicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem, contra essa pessoa. Olha aí, então é o que eu estou falando. Se você frequenta esse tipo de coisa, Deus vai te abandonar. Porque Deus está falando para você não fazer, você está fazendo. Aí você não vai ter a proteção de Deus. Eu não estou inventando nada, está na palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, beleza. Eu estou falando, eu acho que o católico acredita na palavra de Deus, não acredita? Agora, se você não acredita, esquece tudo que eu estou falando. Aí, viva a sua vida do jeito que você quiser. Eu creio na palavra de Deus, por isso que eu abandonei tudo isso. Igual eu falei que eu ia. Antigamente eu ia, quando eu não tinha conhecimento. Agora eu tenho conhecimento, então eu não frequento mais. Eu frequento a minha religião, a minha fé. Respeitando quem é de outra religião. Tá feliz lá? Continua feliz. Eu estou feliz aqui. Entendeu? Olha só, quem são esses adivinhos que a Bíblia fala? Quem são esses adivinhos? Tá? Os adivinhos são todos aqueles que buscam conhecimento de realidades ocultas, por isso que fala ocultismo. Tá? Ocultismo é você mexer com o oculto, aquilo que você não conhece. Tá? De buscar o conhecimento de realidades ocultas, conhecer o futuro, que eu já expliquei. O meu futuro tem que pertencer a Deus, eu tenho que entregar minha vida para Ele, mais ninguém.
Entre essas práticas estão, entre outras, a evocação dos mortos, que nós chamamos de necromancia. Vou explicar sobre cada um deles daqui a pouco. A leitura de mãos, que é chamada de quiromancia. Tudo isso Deus condena. Astrologia, que eu já falei, já expliquei. Consultar os astros, saber o que os astros vão dizer. Búzios, jogar búzios. Isso tem muito lá na Bahia. Não estou falando mal dos baianos. Estou falando que isso tem muito lá na Bahia. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Eu já vi pai de santo e mãe de santo lá em Aparecida. Entendeu? Eu acho que não pode misturar. Igual lá na Bahia também, há essa mistura. O povo chama de sincretismo religioso. Não pode, gente. Não pode. Só falta jogar búzio na hora da missa. É só o que falta. E Deus está falando aqui que não, e a igreja está dizendo que não pode. Tá vendo? Eu não estou criticando pessoas, estou criticando doutrinas. Como é que eu vou receber lá em Aparecida, que é um lugar santo para nós católicos, né, pai de santo e mãe de santo, para quê? Tem práticas que eles vão fazer ali que eu não concordo. Que não é da minha religião. O que eles vão fazer lá? Se for para rezar a Ave Maria, tudo bem. Se for para eles assistirem a missa, tudo bem. Mas eu não posso compactuar com, né, a doutrina que eles pregam. Entendeu? É o que eu estou dizendo. Búzios, cartomancia, jogar carta. Aonde que carta vai saber o meu futuro? Ah, eu estou vendo ali nas cartas ali como vai ser seu futuro. Aonde que carta vai saber o meu futuro? Meu futuro pertence a Deus. Só Deus sabe o meu futuro, a hora que eu vou morrer. A minha vida pertence ao Senhor. Eu entreguei para Ele. Eu sou um filho amado. Eu sou batizado, crismado. E eu preciso de carta para saber o meu futuro? Consulta a cristais, tarôs, numerologia. Desde quando o número sabe alguma coisa? O número na Bíblia é simbólico. 7, 10, 12. Entendeu? Agora, onde que o número vai saber da minha vida? Se eu vou, né, se eu vou arrumar uma mulher, se eu vou me casar, se eu vou ser feliz? Gente, é o que o padre... Eu tô falando sério aqui, mas agora eu vou ver se eu descontraio um pouquinho. Igual o padre Léo falava, tem gente que é besta e tem gente que gosta de ser besta. Né? Eu não aguentava ele falar. Entendeu? É igual a questão de carta, né? Psicografia, que ele falava, né? Você vai nesses lugares aí para saber o que o fulano uma pessoa que já morreu, né? Ah, eu quero saber o que o meu pai está falando lá do além. Né? Meu pai em vida nunca escreveu uma carta para mim. Agora lá no além meu pai vai escrever carta para mim. Entendeu? Gente, se meu pai não escreveu carta aqui em vida, lá ele não vai escrever carta mais não. Lá não tem nem papel, não tem caneta, não tem nada. No céu, gente, é uma realidade totalmente diferente. Se ele estiver no céu, né? Eu não sei também se ele está no céu. Né? Aliás, o Espiritismo também nem acredita nisso. Céu, inferno, purgatório, não acredita em nada disso. Inferno, então eles não acreditam, porque para eles todo mundo vai se salvar por causa da reencarnação. Todo mundo vai continuar se reencarnando até se salvar. Para o Espiritismo, ninguém vai para o inferno. É outra coisa que a igreja não aceita. Tá certo que tem padres aí agora também falando a mesma coisa, mas a igreja não fala isso não. O inferno existe, tem gente lá. A igreja nunca disse o nome de ninguém, mas que não tá vazio não. Entenderam? Então, para o Espiritismo, ninguém vai para o inferno. Por quê? Eu vou me reencarnando, até eu chegar num ponto onde eu vou me salvar. Não precisa de Jesus, mas eu vou me salvar. Então não existe inferno, não tem condenação. Então eles não vão rasgar a Bíblia, porque mais Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque Jesus não quer que a gente vá para o céu? Não, não é por isso. Mas é porque, infelizmente, hoje o pecado, né, infelizmente, se alastrou de uma forma que tem gente que acha que o céu nem existe. Entenderam? Mas Jesus falou do céu, Jesus falou do inferno. Ok? Então, gente, olha só que coisa terrível. Tá? Agora vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre isso. Eu falei do Antigo, agora vamos falar do Novo. O que o Novo Testamento fala sobre isso? Tá? Olha que coisa, olha que passagem interessante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 22. Olha o que São Paulo diz. Tá?
as coisas que os pagãos sacrificam, pagãos é aqueles que não querem saber de Deus, né? São aqueles que não são cristãos, né? E nem judeus. Né? No Antigo Testamento, aqueles que não eram judeus. No Novo Testamento, aqueles que não eram cristãos, não querem saber de Deus. Né? As coisas que os pagãos sacrificam, porque faziam muitos cultos, né? Muitos sacrifícios aos deuses, né? Que não é o Deus verdadeiro. Nosso único sacrifício é Jesus quem fez na cruz, que é perpetuado na missa. Para nós católicos é o único sacrifício que vale. Claro que nós fazemos nossos sacrifícios, penitência, jejum, né? Mas não é porque vai substituir o sacrifício de Cristo, não. É porque eu tenho que fazer a minha parte. Jesus já fez a dele, já conquistou, né, a salvação, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ter mérito diante de Deus. Não é ficar de braço cruzado, mas a minha penitência, o meu jejum, não invalida o sacrifício de Cristo. Claro que não. Agora aqui não, aqui os pagãos faziam sacrifício e ofereciam a Deus, aos deuses pagãos. Né? Então olha o que São Paulo vai dizer. O que os pagãos sacrificam a demônios e não a Deus. Olha aí. Por quê? Vou explicar sobre isso. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não poder. Isso aqui que é importante. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui você tem que grifar. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, ou você é católico ou você é de outra religião. Você pode frequentar os dois. Tá? Não podeis beber, participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor. Qual que é a mesa do Senhor? A Eucaristia, a missa. E da mesa dos demônios. Ou quereis provocar a ira do Senhor. A ira quer dizer a justiça do Senhor. Mas por quê? Por que eu não posso participar aqui e participar lá? Por quê? Vou te explicar. Vou te explicar agora. Tá? Primeiro, é que a pessoa vai esfriando espiritualmente. Tá? Ela vai, você pode ver, se ela começar a ir nesses lugares, ela não vai mais à missa, não reza mais o texto, não lê mais a Bíblia. Faz tipo uma lavagem cerebral na pessoa. Outra coisa, tá? Sabemos que o demônio pode se fazer presente nesses ambientes. Por quê? Já que a igreja nos garante, a igreja católica nos garante, então é uma certeza. O que a igreja diz? Que nenhum espírito, entre aspas, dos mortos andam perambulando pelo mundo. Então a igreja é bem clara, não tem alma vagando. Não tem ninguém no mundo vagando, morto. Não tem nenhum morto vagando aí. Que muita gente fala. Não é só espírita, não. Outras religiões também falam. Né? Tem gente vagando, não tem ninguém, não tem espírito vagando, coisa nenhuma. Entendeu? Morreu, vai ser julgado por Deus, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Ninguém volta a esse mundo, só no juízo final. No juízo final, aí não é espírito mais, o nosso corpo vai ressuscitar. Aí vamos ser corpo e alma. Tá? Então não tem espírito baixando, vagando, entendeu? Então, primeira coisa. Então não tem espírito dos mortos andando e perambulando pelo mundo. Não tem espírito de ninguém vagando. E muito menos baixando em algum lugar. Tá? Os espíritos que baixam nesses centros, né? Ou se baixa, se é que baixa, tá? Ou é fraude para te enganar, para tirar seu dinheiro, igual Bezerra da Silva naquela música, né? Pai velho, vem falar com o pai velho, né? Tem uma música do Bezerra da Silva que ele brinca com isso. Traz dinheiro, traz aquilo, né? Pode ser. Ou é fraude, mas falando sério, ou é fraude, tá? Ou são espíritos malignos. O que a igreja está dizendo? Ninguém volta. Eu vou nesses lugares lá para saber, vai baixar lá o espírito do meu pai, da minha mãe, do meu filho que já morreu. Meu pai tá, né? Eu estou recebendo o espírito do meu pai, não é o seu pai. Mas está falando, né? A voz é do meu pai, não sei mais o que é do meu pai, mas é claro, o demônio está te enganando. O demônio está te enganando.
Ele quer te. Outra coisa, isso o Padre Léo ensinava, agora ele falava sério. Gente, quando você perde uma pessoa, você fica frágil. Pega uma pessoa que perdeu uma pessoa, seja filho, pai, mãe, não importa. Você está frágil. Então, qualquer coisinha que você falar para o outro, a pessoa vai acreditar. Entenderam? Claro, você está frágil. Entendeu? Então, quando você perde uma pessoa, você fica vulnerável. Então, tudo aquilo que a pessoa falar, você vai acreditar. Mas não quer dizer que seja verdade. E o demônio, ele é astuto. Ele não enganou Adão e Eva? Ele não enganou Jesus, que iria enganar Jesus lá no deserto? Ele também vai enganar você e vai me enganar. Você está achando que está falando com seu pai e com a sua mãe. Ou estão te enganando, a própria pessoa ali está te enganando, ou pode ser realmente o demônio enganando a pessoa e você. A pessoa que está recebendo ali e você. Isso serve para tudo. Até para carta psicografada. Vou falar aqui de um homem maravilhoso, que é o Chico Xavier. Gente, o Chico Xavier era um homem maravilhoso. Eu gostava do Chico Xavier. Eu como pessoa, era maravilhoso. É uma das melhores pessoas que eu já conheci. Admiro o Chico Xavier como pessoa. Fazia coisas que muitos católicos não fazem. A caridade que muito católico não faz. Sem querer nada em troca. A gente via lá a simplicidade onde ele vivia. Não estou debatendo a pessoa do Chico Xavier. Eu questiono aquilo que ele fazia quando ele era novo lá, psicografia, falar, né, as pessoas que morriam, isso aí eu não sou obrigado a acreditar. Eu acredito na pessoa dele, se você me falar, o Chico Xavier era uma boa pessoa, eu acredito. Agora, eu não acredito no que ele fazia. Então eu não estou criticando o Chico Xavier, a pessoa do Chico Xavier. Eu estou criticando o trabalho dele, como espírita. Eu não acredito no que ele fazia. Psicografava lá, falava que o morto lá ditava para ele lá e ele escrevia. Ah, mas tudo que falava é verdade. Gente, o demônio quer te enganar, meu amigo. Enganou até o... Você acha que ele quer Você acha que ele quer a pessoa que já está com ele? Ele quer eu e quer você. Então, o Chico Xavier para mim foi uma ótima pessoa, mas infelizmente foi enganado pelo mal. E você também pode ser enganado. Você é uma boa pessoa, mas você pode ser também enganado pelo mal. Então não procure esse tipo de coisa. Tá? Qual é o grande ensinamento que traz para nós isso? Todo culto que se presta a uma entidade espiritual, isso eu já falei aqui no canal, ou é recebido por Deus ou pelo demônio. Então, se você presta um culto a Deus, Deus recebe. Se você presta um culto a uma outra divindade que não é Deus, quem recebe é o demônio. Porque ele quer ser adorado como Deus. Isso a gente sabe, está lá na Bíblia. O livro Ezequiel, o profeta Ezequiel fala isso, o profeta Isaías fala isso. Entendeu? Como os pagãos não prestam seu culto a Deus, então, por exclusão, quem recebe é o demônio. Daí podemos entender por que Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas que nós já falamos. Tá? Deus é rejeitado e é traído. E daí podemos entender também por que as pessoas ficam sujeitas à ação do mal. Olha aí. Então, por isso, as pessoas são pessoas boas, mas são enganadas. Porque, gente, o demônio ele quer ser adorado. Então ele se esconde atrás dos ídolos para receber aquela adoração. Ele não vai aparecer para você ali de cara. Então ele vai se esconder atrás desses ídolos, não é? Que a gente procura, carta, tarô, psicografia. Então ele se esconde atrás dessas coisas para poder receber aquele culto, aquela adoração, não é? Porque depois que você recebe, né? Ah, eu recebi uma mensagem do meu pai. Oh, meu Deus, que maravilha. Pronto. Daqui a pouco você está largando Deus. Não é melhor você deixar seu pai e sua mãe lá juntinho com Deus? Para que seu pai e sua mãe vão voltar aqui nesse mundo aqui tão... Né? Eu penso assim. Eu prefiro muito mais. Né? Eu ainda tenho meu pai e minha mãe, mas já perdi a avó, já perdi a avô. Eu quero que eles estejam lá junto com Deus. Eles vão vir aqui nesse mundo de sofrimento. Deixa eles lá quietinho. Então não precisa ficar... Né? Então, por isso que eu falo, viva bem hoje. Viva bem com as pessoas hoje. Tem gente que não vive bem, né? Aí depois fica um peso na... O Padre Léo falava isso. Né? Ele que falava isso. A pessoa não vive bem com o marido e com a mulher, depois que morre ele vai buscar essas coisas, porque não vivia bem. Em vida nunca falou pro outro, eu te amo. Aí depois morre, fica um peso na consciência, né? Aí tem que saber se meu pai me ama, se meu pai... Né? Faça em vida.
Diga pro seu pai, pra sua mãe: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, dá um abraço, dá um beijo. Nunca dê um beijo no pai, nunca dê um beijo na mãe, depois que morre vai querer saber como é que o pai e a mãe tá? Isso aí é falsidade, isso é fingimento. Isso é pessoa falsa. Se você fez em vida, você está com a sua consciência tranquila. Aí vou entregar meu pai e minha mãe, está lá com Deus. Beleza, você vai viver sua vida normalmente. Agora, se você tem peso na consciência, aí você vai querer ver seu pai, falar com seu pai. Mas não adianta mais. Por que ele não fez quando estava vivo? Entendeu? Isso é hipocrisia. Isso é pessoas hipócritas. Aí fica no velório lá chorando. É o que o Padre Léo falava. Entendeu? Chama-se hipocrisia. Entendeu? Eu vou encerrar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, tem mais, tá? Atos 16, versículos 16 a 18, tem mais, tá? Tem aí mais textos, mas eu quero encerrar com 2 Coríntios 11 e 14. Olha o que São Paulo diz. O demônio sabe se transfigurar em anjo de luz. Lembrando que ele era um anjo de luz, Lúcifer. Ele ficou mal, né? Demônio, Satanás é o adversário de Deus, mas ele era um anjo bom, Deus criou ele bom. E Deus, gente, não tira o poder dele. Eu falei sobre isso aqui, já fiz um vídeo aqui sobre os anjos maus. Ele continua com o mesmo poder que ele tinha antes. Olha o que diz São Paulo. O demônio sabe se transfigurar em anjo de luz. Ele não é mais um anjo de luz, ele é um anjo das trevas. Mas por que ele se transfigura? Para quê? Para te enganar. É onde que ele pega muita gente. É o que eu estou falando, ele não vai aparecer de chifre, rabo. Por que o Papa do Diabo falou que viu o demônio como se fosse uma bela mulher? É o que eu estou falando. Então você está ali, está achando que é o bem aquilo ali, mas não é o bem. Porque você está fazendo coisa que Deus está mandando você não fazer. Então, gente, já estou com 50 minutos, eu vou encerrar, mas eu vou fazer um segundo vídeo, porque ainda tem mais coisas para falar. Eu ainda quero falar sobre a reencarnação, aprofundar sobre a reencarnação e outras coisas aí. Então eu vou fazer um segundo vídeo sobre a diferença entre a Igreja Católica e o Espiritismo, tá? Então eu vou fazer um segundo vídeo. Se Deus quiser, na próxima aula nós vamos fazer. E depois vou fazer das outras religiões também, tá? Olha só quanta coisa. Olha quanta coisa de diferença. Aí você escolhe o que você quer seguir. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.